ela enfrenta uma maior dificuldade, amém? Então eu quero ler com você, se puderem projetar para mim 1 Coríntios capítulo 12, eu vou fazer a leitura. Hoje eu vou falar de 3 dons hoje, tá bom? Hoje nós vamos falar de 3 dons do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, põe lá para mim, por favor. Diz assim, só para você entender, o total dos dons de 1 Coríntios são 9 dons. Aqui relata 9 dons na carta de 1 Coríntios. E quando nós lemos o primeiro capítulo de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que a igreja de Coríntios era uma igreja que não faltava nenhum dom. Então ela era uma igreja que tinha todos os dons. Amém? Uma igreja com bastante problemas, é claro, mas uma igreja que tinha todos os dons. E hoje, dos 9, eu vou pegar 3 quarta-feiras e nós vamos trabalhar 3 dons em cada quarta-feira. Então hoje eu vou pegar os dons de revelação. Fala, dom de revelação. Então hoje nós vamos trabalhar os dons que é da parte de revelação. Dos 9 que tem ali, tem 3 que entram na categoria revelação, 3 que vai entrar na escala de fala e 3 que vai entrar na escala de poder. Fala, poder. Então hoje você vai entender os dons da revelação, porque são 9 dons o total. Então como são 9, eu vou pegar em cada um 3 dons. Claro que isso aqui a gente pode trabalhar muito essa questão aqui e trazer muito entendimento para você. No final de tudo, se você quiser o material com todos os dons, você fala comigo, você vai pagar aí uns R$8 aí para mim, e eu vou trazer tudo imprimidinho para você, todos os dons, fechado? 8, 10 reais, sei que é generoso, dá logo 10, tá bom? Então vamos lá. Ora, a respeito dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós sabeis que quando eras gentios, vos desviavas para os ídolos mudos, conforme eram levados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. A pessoa não pode amaldiçoar e nem falar que Ele é o Senhor, se não falar pelo Espírito de Deus. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, amém? Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6. E havendo diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dado, olha aqui, a cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito para proveito comum. Porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra de sabedoria, e outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Essa palavra ciência ou conhecimento, ela às vezes vem como ciência ou vem como conhecimento, porque a ciência fala de conhecimento. Então esses 2 dons aí, eles vão entrar na escala de revelação, mas tem mais um aí. Outro pelo mesmo Espírito, fé, pelo mesmo Espírito os dons de curar, e outros operação de milagres, e outros profecia, e outro dom de discernir espírito. Fala, discernir espíritos. Então nós vamos trabalhar o dom, nós vamos falar hoje do dom da sabedoria, nós vamos falar do dom do conhecimento e vamos falar do dom de discernimento de espírito. Legal? Pessoal, tudo tem o seu momento certo, tudo tem a hora certa, e eu acredito assim que o Senhor nos conduz em maturidade. Nós, na carta aos Coríntios, é a carta que o apóstolo Paulo trabalha, que o pessoal tinha atitudes infantis, né? Tinha atitudes de criança, e ele falava que ele não podia falar com eles como a espirituais, né?
mas como crianças e às vezes como carnais. Mas o entendimento do dom do Espírito Santo, ou dos dons do Espírito Santo, ele tem uma importância muito grande para a igreja. Mas tem uma importância muito grande. Por quê? Se os dons são dados pelo Espírito Santo à igreja, tem um proveito nisso, tem um objetivo nisso. Então, os dons não são dados para mim. Os dons não são dados para o meu fim próprio. Os dons não são dados para eu usufruir disso, ou para que eu possa me gabar, pai, eu tenho o dom disso, dom daquilo. Então, essa é a lista de Coríntios, dos dons, dos 9 dons do Espírito Santo à igreja. Mas nós precisamos entender isso, para nós não errar. Porque, no decorrer do tempo, vai ficar muito claro alguns dons na sua vida. Então, tem pessoas que vêm aí com uma carga grande de dons. Tem pessoas que têm muitos dons do Espírito Santo mesmo. Tem gente que tem muitos dons do Espírito, e esses dons, eles servem para quê? Para edificação, para um proveito próprio do próprio Espírito Santo. Então, o Espírito Santo dá, por exemplo, para a Priscila, vamos tentar entender aqui um dom para ela, eu não vou trabalhar esse hoje, mas vamos entender que ele dá para ela o dom da sabedoria. Vamos torcer que a Priscila hoje aqui saia desse culto com o dom da sabedoria. Vamos torcer que todos nós aqui hoje seja liberado ou ativado em nós o dom da sabedoria. Para que é isso? É para nós, porque precisamos entender isso, que eu acredito que os dons do Espírito fluindo na igreja, a igreja vai ficar mais ajustada. Cada um fluindo no dom o qual Deus te deu, você vai ficar mais preparado, você vai ser melhor qualificado, ministrando sobre o dom que você recebeu do Senhor. Amém? Então, nós vamos falar agora, primeiro, do dom da palavra de sabedoria. Dom de sabedoria. Isso aqui é um dom, porque Tiago diz o seguinte, Tiago fala assim, se você não tem sabedoria, fala com Deus que Ele te dá. Mas eu não estou falando disso aqui. Isso aqui eu estou falando de um dom que a pessoa recebe. Essa sabedoria não é uma sabedoria conhecida dos homens, não, é a sabedoria de Deus, para ser usada por Deus em momentos específicos, em momentos muito importantes da nossa vida, ou importantes na vida de pessoas que estão caminhando com você. Então, veja bem a diferença. Eu vou para uma escola, eu vou para uma universidade, eu quero ser psicólogo, eu quero ser tecnólogo, eu quero ser alguma coisa, eu quero me formar. Então, você vai lá e você se estuda e se prepara para aquilo. Você tem uma sabedoria cultural para você aprender aquilo. Mas isso não tem nada a ver com o dom. O dom da sabedoria, ele não tem nada a ver com conhecimento humano, como sabedoria humana, que você se aprende aqui. Mas ele é um dom específico de Deus para você ser usado como instrumento de Deus em momentos cruciais. Fala assim, Senhor, libera esse dom na minha vida. Sabe que você vai avaliar os dons todos, e você vai ver que cada um deles com a sua peculiaridade, gente. Quando você avalia com mais calma, quando você olha, e quando você vê a importância da sabedoria. Agora, essa sabedoria vinda do alto céus, a igreja vai arrebentar, a igreja vai bombar quando ela fluir de fato nos dons que Deus entregou para ela. Por exemplo, esse dom aqui, ele pode se manifestar de muitas maneiras. Lembra quando José teve a interpretação do sonho de Faraó? Então vamos tentar entender, vamos voltar lá, não vou ler o texto para vocês. Depois, se vocês quiserem o material aqui, a gente consegue, porque é muita coisa, eu preciso de um relógio para controlar, Valdo, por favor, o tempo aqui. Então é o seguinte, presta atenção, aonde entra a sabedoria aí. Aonde entra o dom da sabedoria.
E eu entendo que quando nós estivermos capacitados, aí eu acredito que vai vir um crescimento para nós bem maduro, amém? Então é o seguinte, quando José interpreta o sonho de Faraó, quando ele interpretou o sonho de Faraó, ele deu para ele a interpretação e depois ele deu um conselho, ele deu um conselho. Quando ele dá aquele conselho, ali entrou em atuação o dom da sabedoria. Ali entrou em ação o dom de sabedoria para que José orientasse ele segundo Deus. E aí José orienta ele, pega isso, faz isso e tá. Fala assim, eu quero isso para a minha vida, Senhor. O Rafael, ele me contou que ele teve um sonho ou visão, que ele viu, nós aqui, a igreja tal, não sei se fui eu que ele viu, aconselhando governantes, pessoas grandes, ele entende. Esses dons do Espírito Santo, dom de sabedoria, eu entendo que eles vão ter uma importância muito grande nesses momentos, porque geralmente você vai falar não por você, não a sabedoria humana, mas a sabedoria vinda de Deus. E aí aquela sabedoria que você vai trazer, ela vai direcionar aquela pessoa e vai dar tudo certinho conforme você vai direcionar. Pastor, mas e os conselhos que nós damos quando alguém me procura? Sim. Os conselhos, geralmente, muitas áreas da nossa vida são pré-estabelecidas, que se você fizer assim, você vai dar certo. Já tem um curso de algumas coisas que você faz e funciona. Mas esse caso da atuação, do dom da sabedoria, ele entra no momento decisivo e ele muda uma história. Amém? Esse é o dom da palavra de sabedoria. E eu vou dar mais um exemplo para você agora, no Antigo Testamento. Abre para mim, por favor, 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3, eu não marquei, mas eu vou achar aí onde está. Eu acho que é bem mais depois da metade do capítulo. 1 Reis, capítulo 3, deixa eu ver onde está. Mais um pouco. Mais um pouco. Aí. Agora, aí. O versículo 16, põe aí para mim. Aí. Olha aqui, olha o título disso aqui. Fala assim, aqui vai entrar o dom de sabedoria. Deixa aí. Esse aqui é um caso realmente, meu irmão, que o camarada ou a menina que recebe um dom desse tem que agradecer demais o Senhor. Então você entendeu agora que o dom da sabedoria não é um conhecimento adquirido humanamente. Eu posso estudar, eu posso ir para Harvard, eu posso entrar na faculdade de Mogi, eu posso ir para as melhores, para a USP, para a Mackenzie, mas eu não adquiro essa sabedoria assim. Diz assim o texto, Salomão julga a causa de 2 mulheres. Então vieram, isso aqui está no grupo da revelação. Então você precisa entender que a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento está dentro da escala das revelações, porque é algo revelado para você falar, por mais que você não saiba que está sendo revelado para você, mas aquilo está saindo revelado para a sua boca. Fala assim, Senhor, eu quero isso para a minha vida. Então vieram 2 mulheres prostitutas ter com o rei, e se puseram diante dele, e disse-lhe uma das mulheres, meu senhor, eu e esta mulher morávamos na mesma casa, e tive um filho estando com ela, naquela mesma casa. Sucedeu que no 3º dia depois de meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, e nenhuma pessoa estranha estava conosco na casa,
Somente nós duas estávamos ali. Ora, durante a noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Ela se levantou no decorrer da noite, tirou do meu lado o meu filho, enquanto a tua serva dormia, e deitou-o no seio, e o seu filho morto deitou no meu seio. Quando me levantei pela manhã para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando eu para ele, à luz do dia, eis que era o filho que me nascera. Então, disse a outra mulher: não, mas o vivo é o meu, o teu é o morto, replicou a primeira. Não, morto é o teu filho, o meu filho é o vivo. Assim falaram perante o rei. Gente, muitos de vocês conhecem essa passagem na Bíblia, mas outros não conhecem, nunca leram isso na Bíblia. Olha, porque os reis julgavam as causas das pessoas, né? As pessoas levavam as suas causas até o rei, e o rei julgava. No tempo de Moisés, ele separou 70 homens para julgar o povo junto com ele. E o que acontece aqui? Você viu a história, olha o conflito que deu. Fala assim: o dom da sabedoria precisa estar no nosso meio. Porque aqui é um grande conflito aqui. Aqui nós estamos lidando com um problema gravíssimo. Aqui nós estamos lidando com algo muito sério demais. Nós estamos lidando com duas mulheres lutando pelo filho vivo. Um tinha morrido e agora? Só tinha as duas e as duas crianças. E agora, como faz? Fala assim para o seu irmão, como faz? Olha a importância dos dons aí. Olha a importância do dom. Uma vez, um homem achou que sua mulher tinha traído ele. Isso é real, isso aí. E a mulher achava, o marido achava que era o marido. Ele tinha desconfiança, que tinha traído a mulher dele. E aí eles trouxeram ela para me orar. Vocês acham que... porque assim, as pessoas não sabem algumas coisas. É tanta coisa que a gente já passou no ministério, que é interessante isso. Eu falei: Jesus, mas eu era um profeta que você não tem noção, não. Sou, né? E aí, quando o casal chegou, eu falei: agora zoou tudo. E aí Deus falou assim para ele: essa mulher não te traiu. Tirou daquele irmão toda a dúvida que passava no coração daquele irmão, porque ele creu que realmente aquela profecia era. Uma vez eu fui numa casa, e meu irmão começou a virar para a traseira do cara. O senhor falou: esse cara está mexendo atrás dele. É verdade, isso aconteceu comigo, isso aí. Jesus não faz mais essas coisas hoje. Eu vejo assim que ele poupa isso hoje, né? Mas foi uma ocasião da minha vida. Foi uma ocasião dentro dos dons do Espírito Santo, e ele estava mexendo com ele, e ele era diácono na igreja. E aí eu falei para o pessoal, gente, esse cara tem problema. Passou algum tempo, ele foi mandado embora da zeladoria da igreja, porque a igreja ficou sabendo de tudo isso. Então a importância dos dons é algo fundamental. Tem mais história para contar para vocês. Olha, gente, isso aqui oh, meu Deus do céu, porque eu fico lembrando, né? Porque nós estamos aqui dentro da revelação. Aqui eu estou falando de sabedoria, mas tudo tem a ver com revelação. Da multa eu não lembro mais. Olha, essa eu nem lembrava, gente. Olha isso. Fala assim para o seu irmão: você quer ser profeta? Você quer ter dom? Porque hoje em dia Deus não faz mais essa espécie, não, viu? Aí uma irmã, eu nem lembrava disso, uma irmã chegou na igreja chorando para mim. Como que foi, Valdir? Eu não lembro mais. Ela reclamou da multa. Como é que foi? Fala. Porque você lembra, eu não lembro mais. Aí eu vou falar, eu vou exagerar aqui. Foi o seguinte, ela deixou o carro dela na rua, no estacionamento, perto da igreja, e quando ela saiu, ela viu que tinha uma multa no carro. Aí ela entrou em desespero, começou a chorar na igreja. Ela falou assim: poxa vida, eu recebi uma multa, fui multada porque estacionei no lugar errado. E ela, logo ela tinha nova motorista, né?
Ela não entendia muita coisa. Aí ela correu, entrou na igreja, desesperada, todo mundo ficou olhando para ela. E ela falou assim, ai, profeta, ora aqui, para ver se Deus desfaz dessa multa, né? E o Djaí falou assim, fique em paz, Renata. Ela, não, mas eu quero que o senhor ora. E o Djaí foi orar. Mas Deus não está falando nada, Deus só está falando para você ficar em paz. Ah, mas eu vou pagar meu dinheiro. Ela ficou super assustada. Aí ela ficava com o papel na mão pedindo para você orar, lá na glicério, né? E ela começou a falar, não, ora, que eu não quero pagar essa multa. Ai, meu Deus, eu vou perder minha carta de motorista e tal. Aí você pegava e falou assim, vou orar de novo. Começou e o Espírito Santo de Deus falava assim, fica em paz, Renata. Aí, tudo bem, ela falou assim, aí ela começou a sentar na cadeira, começou a chorar. Aí veio a Dames, veio o Wagner, veio o pessoal, começou a ficar ali, né, cuidando dela. Aí, no final de tudo isso, ela chegou, o pessoal começou a falar assim, Renata, é mentira, isso aí a gente fez um teste com você. Aí, depois a gente começou a falar assim, já imaginou se o profeta falasse assim, você vai ter que pagar essa multa mesmo? Aí, todo mundo falou, verdadeiramente você é um profeta. Fala assim, dons do Espírito Santo, precisa voltar para a igreja. Então aqui nós estamos lidando com a palavra de sabedoria que está dentro de todo o contexto do que é revelação, amém? Aí, veja bem, então elas discutiram e levaram perante o rei. Você, humanamente, nós não tínhamos saída. Se você olhar friamente isso aqui, humanamente não tinha saída, é difícil. Como eu ia sair dessa situação humanamente? Não dava. Mas aí vamos ver o que aconteceu, e aí você vai ver aqui o dom de sabedoria entrando. Então disse o rei a esta, que diz, este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz, não, o morto é teu filho, meu filho é o vivo. Disse mais o rei, trazei-me aqui uma espada. E trouxeram uma espada diante dele. Disse o rei, divide em duas partes o menino vivo, e dai metade e metade à outra. Mas a mulher cujo filho em suas entranhas se lhe entristeceram por seu filho disse, meu senhor, dá-lhe o menino vivo, de modo nenhum a mateis. A outra, porém, disse, não será meu nem teu, dividi-lo. Vamos ver o que o rei falou. Respondeu então o rei, dai o primeiro menino vivo, e de modo nenhum o mateis. Ela é a sua mãe. Aleluia! E todo Israel ouviu a sentença que o rei proferira, e temeu ao rei, porque viu que havia nele, o quê? O quê? De quem? Nele havia a sabedoria de Deus, amém? Então aqui é manifestado dessa maneira o dom da sabedoria. Então nós devemos estudar, nós devemos fazer cursos, nós devemos mesmo, mas o que a igreja precisa é do dom da sabedoria ativo na igreja, amém? Vocês estão entendendo, pessoal? Está dando para entender legal, está ficando bem compreensível para você? E outra coisa, nós sabemos que Jesus, ele era e é ainda, agora ele está no seu lugar de glória, mas Jesus foi aonde manifestou o dom de sabedoria pleno. Em Jesus se manifestou total sabedoria. Nele manifestou nas respostas que ele dava. Quando as pessoas vinham questioná-lo, quando as pessoas vinham indagá-lo, Jesus sempre respondeu embaixo de muita sabedoria. Amém? Fala assim, dom da sabedoria não é conhecimento humano, não é inteligência humana, mas é o conhecimento de Deus. É a sabedoria de Deus. Amém? Então nós vamos para o próximo agora. Por favor, volte para mim lá em 1 Coríntios capítulo 12. E nós vamos ler de novo aonde está o dom do conhecimento. Conhecimento. Parece que é igual, não parece? Sabedoria e conhecimento. Parece ser igual. Parece que é a mesma coisa, entendeu? Sobe mais, já está no 5, deixa eu ver. Mais um pouco, 7. Aqui, ó. O 8.
Agora vamos tentar entender o seguinte, então veja bem, a sabedoria, ela está em alguém que tem esse dom, ele vai responder, ele vai trazer uma sabedoria para um assunto. Agora, o dom da ciência e do conhecimento é diferente, porque pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Então agora nós vamos falar do dom da ciência, do dom do conhecimento, amém? Esse dom também, ele está na escala da revelação. Esse dom, ele entra no mesmo contexto, porque aqui é que vai aparecer a revelação. É nesse texto que você vai receber um conhecimento não humano, mas de alguém. Você vai receber uma revelação ou um conhecimento de uma outra pessoa. Eu posso estar aqui conversando com vocês agora e Deus pode me dar, isso é para vocês ficarem atentos, entendeu, gente? E pode, agora, eu sei que depois nós vamos ter que trabalhar muito isso, para não houver uma banalidade, uma brincadeira, uma carnalidade, e as pessoas falarem que tem o dom. Pastor, quando sabe que uma pessoa tem um dom? Quando sabe? Porque o apóstolo Paulo, ele vai orientar a igreja de Corinto o seguinte, que um profeta profetiza e o outro julga. Então isso aqui é coisa séria. Isso aqui é coisa muito séria isso aqui. Então eu quero que você entenda isso aqui. Eu quero que você entenda isso, mas seja maduro. Pastor, o Espírito Santo eu já tenho esses dons, eu vou receber esses dons, como funciona? Nós vamos depois, em outro tempo, trabalhar isso, como entender isso, mas tudo passa por pessoas que já têm a experiência, que um dia você me buscou um conselho, e eu te dei uma vez, olha gente, é tão incrível isso, eu nunca me esqueci disso. Eu cheguei aqui, numa igreja aqui em Jundiapeba, que hoje ela está ali embaixo, e quem estava ministrando era um criolão, cara, sabe? Mas o cara era gordo, e ele abriu a calça dele, e eu vi a calça dele aberta. Cara, eu fiquei muito mal com aquilo, eu era meio novo na época ainda, né? E a calça dele estava aberta, que ele era gordão, então ele jogou as banhas para fora, porque não estava aguentando, né, E eu vi, né? E a igreja era alta, assim eu vi. Mas só que eu sempre fui um cara muito generoso. E eu ouvi a palavra dele, e eu fui embora e eu voltei. Falei, eu vou dar uma oferta para aquele cara. Ele é um cara muito simples, tal. Falei, vou dar uma oferta para ele. Aí contei isso para a Valda. Quando eu volto, Jair, que eu vou entregar a oferta para ele olhou para mim assim e falou assim, ó, você tem o dom do conselho. Cara, eu fiquei surpreso com aquilo que aquele cara me falou. Quando aquele cara me fala isso, ele olhou para mim bem assim e falou assim, você tem o dom do conselho. Eu achei um absurdo, porque eu sou um cara estabanado. Eu sou um cara meio estabanado. Mas você não pode, deixa eu entender, falar para você aqui. Você não pode tentar frear o que o Espírito Santo faz. Porque é um dom, é Ele que dá. Quando Ele me fala aquilo, eu fiquei bobo. E no decorrer da minha vida, eu já fiquei em fila até 3 da manhã para as pessoas buscarem um conselho meu. Até 3 da manhã, no Rio Grande do Sul, foi num ginásio, deu a volta todo dia no ginásio, Jailton. E eu fiquei lá, até as 3 da manhã, aconselhando a última pessoa. A pessoa vinha e eu, dava um conselho, dava uma palavra. Então é o seguinte, a palavra de conhecimento, os dons, por quê, gente? Por exemplo, os dons na igreja, agora o Senhor, obrigado por esse assunto. Sabe que nós nunca falamos isso aqui, né, pastora Simone? E eu entendi. Você sabia que muitas igrejas não crê? O cara disse que deu uma revelação e fala, sai para lá, rapaz. Sabe, porque banalizaram os dons do Espírito Santo. Banalizou o dom do Espírito Santo.
Então o cara dá profetada aqui, o cara dá visão falsa, o cara que fala que viu, não viu. A menina fala, eu vi você casando com o Chiquinho, e era com o Antônio, entendeu? Tanto que aqui na igreja, se tem uma profecia, uma revelação que a gente nunca vai liberar, você dá, é sobre casamento. Essa está proibido nessa igreja. Sabia? Porque a gente já é maduro, a gente sabe o que é um casamento. Você pode arruinar a vida de uma pessoa, meu. Você pode aí trazer problema grave, porque as pessoas podem até ser de Deus. Pode até ser de Deus, mas o que você vai fazer? E se aquelas pessoas não conseguem vencer as incompatibilidades? E se eles não conseguem vencer as suas dificuldades de relacionamento? Sabe o que você fez? Você vai carregar isso para a sua vida inteira de uma pessoa que vai difamar você. Então, eu queria que nós aqui tratássemos os dons assim, com muita santidade, que a gente trabalhasse com bastante seriedade e esperasse a certeza, amém? Dom da palavra de conhecimento é a revelação, presta atenção, dom da palavra de conhecimento é a revelação sobrenatural ao homem de algum detalhe, de algum conhecimento de Deus, entendeu o negócio? E a comunicação de fatos, de informação que são humanamente impossíveis de ser conhecidos. Por exemplo, tem pastor que tem isso muito bom, tem gente comum mesmo que tem, gente. Fala assim, Senhor, eu quero esse dom na minha vida. Porque são importantes, são dons da igreja, isso é direito nosso. São dons que o Senhor deu à igreja. Por exemplo, se a gente for aqui, a horas de meu pai, por exemplo, se a gente for enumerar aqui os fatos na Bíblia, se nós formos enumerar aqui, ó, eu tenho, depois você pega comigo isso aqui, hoje não, gasta aí os R$8, que são, nós vamos falar de três níveis, nós estamos aqui, tudo isso, dentro do dom da revelação. Esses três aqui é o da revelação, são os que entra dentro do dom da revelação. Mas aqui tem as referências todas da atuação, da ação da palavra de conhecimento. Então eu vou tentar explicar para você o seguinte. Vamos tentar entender que eu começo a olhar para Priscila e eu começo a ter um conhecimento de Deus, da vida dela. Por exemplo, se é pecado, eu posso falar ou não, mas a pessoa tem que ser muito madura para não falar. Ele tem que ser muito maduro, ele tem que ser um profeta já veterano, para Deus mostrar para ele o pecado e ele não falar, somente orar. Mas porque tem um momento de falar e um momento de não falar. Às vezes não é para falar, às vezes só é para orar. Mas o que é a palavra, o dom da ciência? O que é a palavra da ciência? A palavra da ciência é o que eu acabei de mais uma vez ler para você aqui, a definição. A definição é uma revelação sobrenatural de algum detalhe, de alguma coisa escondido. Fala assim, Senhor, ativa esse dom na minha vida. Amém? E são coisas impossíveis de alguém saber. Porque, por exemplo, vou dizer uma coisa para você aqui, por exemplo, para mim. Assim, pô, pastor, se você chegar e falar, pastor, não vai fazer isso, eu já sei, irmão. Por exemplo, eu já sei isso. Algumas coisas eu já sei. Por exemplo, quando um profeta chega ao nível de maturidade, que ele tem convicção, mais prontidão, ele sabe que somente algo muito profundo, algo que realmente vai ser encaixado lá dentro dele, que ele fala, isso aqui é real, isso aqui é Deus. Ele sabe disso, então ele pega aquilo, e aquilo vai servir para turbiná-lo. Então, o dom do conhecimento é algo que Deus vai te trazer, é algo que Deus vai te mostrar, mas para quê? Mais uma vez, para edificação, fala, para edificação. Todos os dons do Espírito Santo, todos eles, todos os dons do Espírito Santo, todos os dons do Espírito, todos eles são dados para a edificação e para o proveito do Espírito Santo. Deus revela coisas que são necessárias para o incremento da sua vontade e propósito.
em qualquer situação. Geralmente são pessoas que estão em posição de responsabilidade e cuidando em amor de um rebanho. Fala assim: Senhor, eu quero essa responsabilidade. Então aqui passa, porque hoje eu acredito muito nos dons do Espírito Santo. E acredito que uma pessoa muito nova, ele pode não lidar, ele pode dar com as línguas nos dentes. E Deus não é inconsequente. Deus não é inconsequente. Deus, o que Ele faz, Ele trabalha para que haja edificação, para que haja um crescimento, uma maturidade. Então, quando Deus te dá algo para você, Ele está visando um crescimento. Amém? Então, a palavra do conhecimento é um dom sobrenatural, que entra na escala de revelação. Porque muitas vezes a pessoa lê isso aqui, a maioria não sabe disso. Eu mesmo demorei muito tempo para saber. Eu olhava aqui esses dons e ficava tentando entender o que é a palavra da ciência, eu não sabia. Então, por exemplo, vamos tentar entender aqui que Deus te mostre uma enfermidade. Nós vamos chegar nos dons de poder, mas Deus pode mostrar oculto uma enfermidade no corpo de alguém. Isso entra na escala do dom da ciência. Nós podemos começar a orar aqui, você pode ver uma mancha. Você pode ver alguma coisa no corpo de alguém. O que você tem que fazer? Sempre nesse caso, você deve ir lá. Mas olha, gente, aí é o que eu falo. Porque eu não sei o que vai acontecer conosco depois dessa liberação aqui. Pode ser que comece a fluir muito, porque nós nunca trouxemos nenhum estudo sobre os dons do Espírito Santo. Mas eles são de suma importância para nós. Imagine alguém entrar doente aqui, alguém vem no culto, e é para isso que servem os dons também. Para edificação. Entre alguém aqui no culto, e você tem uma visão de Deus mesmo dele, e você vai para ele e fala assim: olha, Deus me mostrou que o seu rim não está bem. Pô, isso é muito rico, meu. Já aconteceu. Agora, por exemplo, como vai se comprovar isso? O cara não tem exame, o cara não sabe de nada, mas veja bem como os profetas vão sendo levantados. Eu tenho uma outra história, que eu vou contar essa. Eu acho que eu vou fazer um seminário disso, viu, gente, aí fora, quando me chamar. Acho que eu vou falar sobre isso, né, porque tem bastante experiência. Aí é o seguinte, eu fui numa igreja, pessoal, presta atenção que profundo isso. Eu fui numa igreja e nós ministramos um assunto, tem várias histórias. Isso foi lá em Dourados, no Mato Grosso. Ministrando lá, o tema que estava sendo ministrado era sobre ídolos, destruindo os ídolos. E era uma igreja de muita posse. O pastor lá, ele era um pastor da Donep, um cara empresário forte. Até lembro o nome dele, Sussumo o nome dele. Uma igreja muito rica, gente rica. Não era igreja assim de pessoas financeiramente com a renda baixa, ainda, né, igual a nossa, que a nossa vai só ter gente bombado. Amém? Aí é o seguinte, fez lá tudo. E em um decorrer do momento, Deus me dá um conhecimento sobre uma mulher. Uma mulher loira assim, tá bacanona mesmo, só banhada nos ouros e tal. E aí Deus falou assim para mim: aquela mulher, Dejaí, ela tem um ídolo. E você vai falar. Eu falei: Deus, ele falou: você vai falar. Aí eu olhei para ela e falei: minha amada irmã, Deus está dizendo para mim que você tem um ídolo guardado. E ela falou assim: eu não, eu sou crente desde que eu nasci. E aí fala assim para o seu irmão: e agora, profeta? Como é que faz? Isso é real, Jair. E aí eu orei, o Senhor falou: fala que ela tem. E eu falei: irmã, Deus está dizendo que você tem. Ela falou: eu não tenho. Aí ela veio à frente, já um pouco irada, irritada, né? E aí ficou feio o negócio, porque aqui Deus levantou a gente num fogo muito grande profético, pessoal, muito grande. E aí começou aquela discussão lá, ela dizendo que não, eu dizendo que tem. E aí Deus falou assim: você está insistindo? Eu falei: abre sua bolsa aí. Mas não tem nada. Eu falei: abre sua bolsa. Ela abriu a bolsa: isso aqui não tem nada.
Eu falei, procura dentro. Quando ela procurou dentro, tinha uma foto do Fábio Júnior. Sabe quem era o ídolo dela? Fábio Júnior. A irmã falou, Deus meu. Ela falou, gente, ele é meu ídolo mesmo. E ela não lembrava. Dá para você aplaudir Jesus e o Espírito Santo? O Senhor é muito bom, amém? Sabe, pessoal, assim, e outra coisa que eu vou dizer para vocês, gente. Tem tantos, né, Valdo? Foi. E a gente tem muita coisa a gente tem. Eu estava orando com uma menina, né? A moça estava orando, nós estávamos num momento de oração muito poderoso assim. Aí Deus apontou para a mulher e falou: você está grávida e vai ser uma menina. E ela era mais seca do que um pau. Ele falou: você está cheia e vai ser uma menina que você vai ter. Olha, gente. Aí eu falei: meu pai do céu, e agora? Lascou tudo. Não, e o pavor para aguentar os meses todos. Naquele tempo não era igual hoje que já faz esse negócio. E ela não fez o ultrassom. Ela não fez. Para provar o profeta sofrer. Não fez, não, ela não fez. Ela não fez o ultrassom porque eles queriam. A gente estava vivendo uma fase muito grande, gente. A gente está vivendo uma fase profética muito poderosa. O Rafa sabe disso, né, Rafa? Rafa sabe tudo isso aí, essas histórias, tudo real. Aí é o seguinte, quando ela não fez ultrassom, quando nasceu uma menina. E essa menina nasceu com uma deficiência. E aí Deus falou assim para mim: se esse casal se consertar, eu vou consertar essa criança. Ela nasceu com deficiência nos pés. Sabe onde está esse casal hoje? Ela num jeito, ela num lado e ele no outro. Mas eu tenho certeza que se eles obedecessem a palavra profética, que veio desde o começo, tinha cumprido a profecia. Fala assim: precisamos, Senhor, dos dons na igreja. Amém? Então aqui nós vamos ter uma lista grande de coisas, de fatos que aconteceu. E por terceiro eu vou deixar o dom do discernimento do Espírito. Esse é muito importante. Aonde está lá? Sobe um pouquinho, por favor. Outros, operação de milagres. Ou, aqui, ó. Por quê? Porque eles não estão na escala certinha. Porque eu coloquei primeiramente os dons de revelação, tá? Nós vamos trabalhar depois os dons de poder. Semana que vem vai ser os dons de poder, amém? Então é o seguinte aqui, ó. Aí diz assim: um dom de discernir espírito. Esse dom de discernir espírito, ele também está dentro das revelações. Esse aqui está dentro das revelações, porque como funciona isso? Sabe, gente, esse dom, assim como todos os dons, eles têm a sua importância, cada um deles a sua escala de valor, mas esse dom aqui, como eu acho ele importante e necessário para a igreja. Como eu acho, de fato, esse dom aqui, porque esse dom, ele vai incorporar, ele é aquele que está sobre aqueles que conhecem profundamente o mundo espiritual. Quem recebe o dom do discernimento, por que precisa? Porque ele vai ter entendimento do reino espiritual. Então, o dom de discernimento, como que ele vai se manifestar? Como que ele se manifesta, profeta? Eu tenho aqui, a lista é muito grande, e eu não vou citar para você, porque eu vou deixar você apanhar comigo depois desse material. Eu vou deixar você depois pegar isso aqui, para você ter isso aqui, para você dar uma estudada nisso aqui, você crescer nisso aqui. Mas o dom de Espírito, ele é sobrenatural para aqueles que conhecem o mundo do Espírito. É quando eu vou discernir espíritos imundos. Fala, discernir espíritos imundos. Por exemplo, chegou uma mulher aqui na nossa igreja, presta atenção nisso, gente. Chegou uma mulher aqui na igreja, mas não parecia de jeito nenhum, gente. Mas não parecia mesmo. E aí uma irmã chegou para mim e falou assim: essa irmã, olha o que a irmã disse, mas não parecia. Aquilo você não conseguia entender normal. Ela falou assim: mas essa irmã tem esse e esse e esse espírito. Foi aquela irmã que já foi para Jesus. Aí é o seguinte, a gente não acreditou naquilo. A gente falou: mas meu Deus do céu.
O que aconteceu ali? Ali entrou em ativação o dom, fala, o dom. E ela discerniu aquela pessoa. Ela discerniu no reino do Espírito, e é um dos dons que mais falta. Por quê? Por exemplo, se chegar um satanista aqui nessa igreja agora aqui, ele vai pegar o microfone, e tem muitas igrejas ricas, é onde eles mais se alojam. Pastor, quem é satanista? Satanistas são feiticeiros de alta hierarquia que entram nas igrejas com um objetivo. Com o objetivo de amaldiçoar aquele lugar, trazer maldição para aquele lugar. Então as pessoas chegam, eles entram por quê? Porque falta o discernimento na igreja. Por exemplo, tem um homem aqui no Brasil, que o cara muitos crentes babam nele, mas Deus já me disse que ele é um satanista infiltrado. Ele é um cara que estudou, se preparou, o anticristo preparou algumas pessoas, os espíritos preparam para essas pessoas entrar na igreja e às vezes sair com mulheres, fazer homens cair. É verdade. Tem mulheres que vêm com esses espíritos e elas vêm para quê? Para derrubar um pastor, para derrubar um líder. E aí falta o discernimento. Fala discernimento. Então o discernimento, você vai discernir, esse aqui é muito importante. Como todo, e outra coisa, quando você pegar esse aqui, quem discerne são as pessoas, ele entra na escala de visão também. Você tem visões rápidas. Você tem uma visão rápida de algum assunto assim, mas como pode isso? Agora, eu queria até depois de tudo isso, que vocês comecem a avaliar, vocês começaram a perceber algumas atuações, começaram a ter sentimento, porque é importante vocês me contarem para mim. Pastor, algo está me incomodando, pastor. Pastor, algo está me incomodando. Toca sua mãe e fala, isso já é o discernimento. Então você começa a ser tocado, porque assim, você não precisa ir falar, mas você pode discernir o que está acontecendo. E às vezes você me ajuda muito, você ajuda muito o seu líder. Você vai discernir e fala, pastor, eu estou sentindo que nosso grupo tem isso, isso e isso. Então a falta de discernimento é tão grande que o capeta vem, faz um pagodão, samba, dá um rodo em todo mundo e sai dando risada. Porque ninguém discerniu que ali tinha um demônio naquele lugar. É um povo tonto. É um povo sem discernimento que não discerne nada. Que não discerne o mundo espiritual. Por que geralmente? Agora, veja bem, gente. Quem lembra daquela passagem de Atos dos Apóstolos, que aquela menina começou a falar assim, presta atenção nisso. Começou a falar, aqui estão os homens, filhos do Deus Altíssimo, cheios de poder de Deus. Alguém já lembra dessa passagem aí? Que tinha uma menina que ficava profetizando, ficava falando. Ela ficava falando. Quem leu Atos dos Apóstolos lembra dessa passagem? Que ela falava, olha, os caras são grandes. Fala assim para o seu irmão, às vezes até quem fala bem, você tem que ficar ligeiro. Não, porque ali, claro, então o que ela falava incomodou Paulo. Aí ali entrou o Espírito do Senhor, o Espírito de discernimento do Senhor, ele falou, sai dela, demônio. O demônio saiu dela, e aí foi aí que aconteceu. Eles quiseram prender Paulo. Por que eles quiseram prender o apóstolo Paulo? Porque eles perderam, o Espírito saiu daquela pessoa. Então agora isso é só discernimento de Espírito, meu. Fala assim, eu preciso disso, Senhor. A gente precisa mesmo, nós precisamos, gente. Uma pessoa que tem o discernimento, e a Bíblia diz que o homem espiritual, ninguém discerne ele, mas ele discerne tudo. É verdade, gente, ninguém discerne, mas ele vai e olha e pá, e ele já tem esse discernimento. Fala assim, dom de discernimento está na escala dos dons de revelação, e eu preciso. Amém? Fique em pé, pessoal. Gente, 10 para as 9. Então nós trabalhamos hoje 3 dons, amém? Trabalhamos